Olá pessoal, então aqui vai um recadinho meu do ProPaulo para a galerinha da pré-escola da José Bonifácio e do pré-1A da EMEI Raio de Luz e para todas as outras crianças e famílias, né? O recado hoje é para os pais, a quem esse vídeo possa ajudar, tá legal? Bom, como é conhecimento de todos, nós estamos aí numa situação complicada no que diz respeito à pandemia do coronavírus. Houve opção por parte das autoridades na suspensão das aulas. Essa semana a gente estaria retomando as atividades da EMEI e estaríamos fazendo uma entrega de trabalhos na MF. E na MF tínhamos a previsão de retornar dia 8 na semana seguinte. Porém, tudo isso ainda está indefinido. Então eu vou passar aqui alguns recados muito básicos a partir das nossas últimas atividades, na verdade a partir da última semana, né, última semana de fevereiro, que foi a entrega de trabalhos lá na EMEI Raio de Luz, né, correspondente à terceira semana, já que as duas primeiras semanas nós tivemos aula presencial, e seria a primeira semana, né, não foi a primeira semana na MF José Bonifácio. Primeira coisa, né, nós disponibilizamos nas escolas algumas histórias narradas por mim. Elas estavam contidas nos roteiros das duas escolas e foi disponibilizado links numa plataforma, se eu pronuncio corretamente, SoundCloud, onde a gente consegue postar arquivos de áudio. Então eu já tinha feito isso antes do início das aulas, fiz uma série de narrativas, dentre elas, né, aquelas que vocês receberam semana passada. Quero dizer que ali foram indicados 5 livros, né, vocês vão perceber que a partir da quarta história. As histórias número 1, 2 e 3 não estão indicadas. No caso do pré-1A, do turno da manhã lá da Raio de Luz, as crianças ouviram essas histórias em sala na semana anterior, aquela segunda semana que teve aulas presenciais. Então essas crianças podem estar ouvindo novamente, né? E as crianças que não ouviram, né, do turno da tarde, do pré-1B e lá da José Bonifácio, eu convido a ouvirem, né, histórias, a primeira, a segunda e a terceira história. A primeira, aqui o livro, tá? O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. A segunda história, Gato pra lá, Rato pra cá, né? É uma narrativa poética, então tem todo um ritmo. E a terceira, muito bonito, é Pedro e Tina, né? Uma amizade muito especial. O que eu tenho a dizer sobre essas histórias? Elas são muito bonitas. Além da minha narração, vocês podem buscar daqui a pouco o texto na internet. Vocês podem buscar vídeos no YouTube. São narrativas muito legais. E quem tiver os livros, né? Os 2 primeiros, inclusive, são do Itaú, né? Nessa primeira leva de textos, ó, o Itaú todo ano disponibiliza. Eu vi que alguns pais, algumas mães que são profs, né, têm os livros, isso é legal.
né? Esse não, esse já o Itaú não dava, não deu, se foi comprado. Claro que o ideal é ter livro infantil, né? A criança, ela se interessa pela história, mas ela também se interessa pelo objeto livro. Mas a gente sabe que os livros infantis são caros, né? Por que eles são caros? Exatamente por essa conotação. Quer dizer, não basta a história ser bonita, a criança quer que o objeto livro seja bonito. Então ele precisa ter uma ilustração, coisa que em livros adultos normalmente não tem. Então aqui tem custo, né? Porque é um profissional que faz. Essa impressão precisa ser feita num papel bom. Se você fizer uma ilustração linda, mas fizer a impressão num papel ruim, a criança já não vai se interessar tanto. Então, a ilustração, o papel e a impressão de qualidade geram um custo que faz com que o livro infantil seja normalmente proporcionalmente mais caro. Então você tem um livro de, deixa eu ver, 32 páginas, né? Eu não sei quanto está agora, já faz anos que eu comprei esse, mas ele deve custar o valor de um livro de literatura adulta de 200, 300 páginas, sabe? O livro infantil tem essa característica. Por isso, muitas vezes as famílias acabam não conseguindo investir, né, como seria interessante que investisse por causa dos preços. E um jeito, né, de driblar isso é buscar na internet, né, buscar na rede mundial alternativas. Essas minhas narrações, né, dos contos têm essa finalidade de ajudar nisso. E eu essa semana vou estar disponibilizando, né, caminhando tanto no grupo de Facebook da turma lá da José Bonifácio, como também pedindo para a direção da Rede Luz publicar uma página, né, numa outra plataforma que também tem áudios. Normalmente se usa para músicas, mas pode ser usado para podcasts e outras coisas, que é a Spotify. Tem um trabalho da professora Janete. Professora Janete, eu conheço ela de vista, nós tínhamos um amigo em comum, né, que já faleceu alguns anos atrás, e eu através dele conheci essa professora, tenho acompanhado o trabalho dela. Ela é professora, há alguns anos já mora em Brasília, professora na Universidade do Distrito Federal. E ela tem muitas e muitas histórias narradas por alunas do curso de pedagogia lá da universidade. Então eu vou disponibilizar esse endereço, onde vocês vão ouvir. As histórias têm a indicação de idade, então vocês vão poder estar verificando quais delas são adequadas para os filhos de vocês, inclusive para os mais velhos, né? Quem tem irmãos ali com 7, 8, 9 anos, também tem material para essa galerinha. Eu peço que as histórias... Aqui vem uma questão importante, né? Uma observação. Não deixem de investir nessa questão das histórias infantis. É importante para as crianças. Eu diria, é importante para nós, para o ser humano. Histórias não são coisas de criança. Histórias são coisas de ser humano. Porque quando nós assistimos novela, filmes, agora nos últimos anos está em moda assistir séries. Quando lemos um livro de literatura, a gente está, na verdade, buscando viver outras vidas além da nossa. Então isso é uma necessidade humana. Por exemplo, músicas, a maioria das músicas nas suas letras contam, na verdade, uma história. A gente identifica uma narrativa ali. Então é uma necessidade humana. Claro que a criança pequena se interessa por histórias diferentes das que nós adultos nos interessamos. Mas o princípio é o mesmo, a necessidade humana, né, de viver não só a vida cotidiana, mas de viver outras vidas através das histórias. E isso
especialmente nessa fase que vai aí dos 2 até 6, 7 anos, é muito importante que as crianças tenham contato com a literatura. Isso ajuda elas a desenvolver sua imaginação, isso ajuda elas a pensar, que não parece, mas elas acabam muitas vezes refletindo. Converse com as crianças sobre as histórias, com seu filho e com a sua filha, porque muitas vezes isso gera com que ela faça algumas reflexões, que ela identifique algumas informações, que ela expresse, né, sentimentos sobre a história, né, isso é importante para ela. Semana passada foi encaminhado também um link e um texto com parlendas, né? A gente costuma falar para as crianças os versinhos. Importante as parlendas, além de elas serem divertidas, né? Normalmente elas são engraçadas, as crianças gostam disso. Elas ajudam no desenvolvimento da memória, né? E ajudam no desenvolvimento da oralidade, porque a criança tendo que pronunciar as palavras, ela vai conhecer palavras novas, ela vai começar a tentar fazer a pronúncia mais correta, né? E isso vai fazer com que desenvolva a sua oralidade. Então, peço que continuem, né? Não precisa ser 30 vezes num dia repetir a cada parlenda, mas todo dia converse com ela e repita 1 ou 2 vezes cada uma daquelas 7 parlendas, que isso já vai ajudar. Tá legal? E depois que a criança que você percebe que seu filho já sabe de memória, né, você não precisa dizer para ele, peça para ele dizer. E quando você perceber que ele ou ela está recitando, né, os versinhos, as parlendas, por sua conta, bom, isso já indica que ele já sabe, então naquele dia você não precisa chamar para fazer, né, a recitação, ele já está fazendo lá espontaneamente, ótimo. Ponto muito importante que também a gente abordou no planejamento da semana passada: a empunhadura do lápis. Às vezes as famílias ficam ensinando as crianças a recitar os números de 1 a 10 ou a recitar as letras do alfabeto. Eu não vou dizer que isso é ruim, mas como se costuma dizer, a gente precisa fazer primeiro as primeiras coisas. Isso é, tem coisas que vêm antes disso. Pegar o lápis adequadamente, apoiando nesses 3 dedos, apoiando aqui, é a coisa mais importante a ser feito nesse momento. Se seu filho usa o lápis assim, ou se o seu filho usa o lápis assim, ou se o seu filho pega o lápis assim, você precisa orientar para que ele pegue o lápis da maneira correta. E você precisa estimular ele a usar lápis, giz de cera, canetinha, o que você puder. Mas o lápis é o mais básico. E qual é a melhor maneira de fazer com que a criança se interesse? É oportunizando ela coisas que ela possa desenhar e pintar. Desenhar e pintar. Isso é muito importante, porque desenhando e pintando ela vai desenvolvendo a motricidade, isso é, o domínio dos movimentos da mão. E isso é importante para que ela desenhe melhor, que ela pinte melhor, que são 2 habilidades muito importantes, e que no futuro, quando ela for aprender a escrever, ela já vai estar bem preparada para isso. Então, às vezes a gente vê uma certa, especialmente no ano passado, que a gente acabou tendo pouquíssimas aulas presenciais, as crianças que vêm de casa ou que vieram lá no caso da EMEI do nível B, elas às vezes têm disparidade, a gente percebe isso, que algumas crianças usam lápis muito bem, pintam e desenham
maravilhosamente bem e outros ainda têm dificuldade em pegar o lápis, em fazer o uso correto dele. E isso depois acarreta numa série de problemas na escola. Então vamos estimular. Se o seu filho, sua filha não está pegando o lápis corretamente, ajude-a a fazer isso. Ofereça muito material para desenhar, para pintar. Material para pintar a gente acha na internet, né? Quem tem condições de imprimir, ótimo. Tem os livrinhos de pintura que a gente consegue achar no mercado. Mas é importante não apenas pintar o desenho pronto, mas também permitir que a própria criança desenhe. E ela pode fazer isso com diversos materiais. Lápis de cor é o básico, é o mais interessante nesse momento. Mas lápis de escrever, caneta Bic ou outra comum, assim, vamos oferecer esses materiais. Outros tipos de materiais que possam ser usados, folhas que vocês vão jogar fora, folhas velhas, né, do caderno dos filhos ou de vocês que sobraram de alguma atividade, de algum curso, de uma disciplina do ano passado. Tirem as folhas e permitam que a criança desenhe, permita que a criança pinte. Quanto mais ela pintar e desenhar. Claro, existem outras coisas importantes. Usar massinha de modelar ajuda na motricidade da mão. Ou massinha caseira, né? Tem aí na internet várias receitas de como fazer massinha em casa. Eu costumava fazer na escola. Ano passado o corona não deixou e esse ano provavelmente não. Esperamos voltar para as aulas, mas em virtude dos protocolos, atividades como massinha de modelar, como fazer bombom de leite ninho, que são coisas que eu sempre gostei de fazer, vão acabar não acontecendo, pelo menos enquanto a gente estiver nessa situação. Bom, outras atividades também que ajudam na motricidade, eu fiz e certamente a maioria de vocês fizeram quando estudantes, aqueles trabalhos com bolinha de papel crepom, outras coisas que a criança precise manusear ou fazer esse movimento de pinça. Uma coisa legal que todo mundo tem em casa é feijão. Pegue uma caneca de feijão, peça para a criança tirar os feijões, mas não derramando a caneca e nem pegando empunhado, mas que ela pegue cada feijão de uma vez e tire. Isso vai, né, ajudar no movimento de pinça, né, que é esse movimento aqui que a gente faz com o indicador e com o polegar. Depois que tirou, pede para ela botar de volta feijão, né? Feijão, milho, né? Grãos maiores. Arroz já é uma coisa mais complicada. Vamos deixar pelo feijão. Feijão certamente todos têm, né? Milho nem sempre. Pois bem. E outra coisa que eu na segunda semana lá na Raio de Luz, no pré-1A, no turno da manhã, trabalhei, inclusive mandei um bilhete para vocês em casa. E aí é um recado que o pessoal do turno da tarde, do pré-1A, os coleguinhas lá do pré-1B e os colegas, né, os outros alunos lá na José Bonifácio, né, que não estão a par, mas deixamos a par, a gente trabalhou a questão da higiene. É importante que as crianças, além de saberem os hábitos de higiene, que elas comecem a dominar algumas coisas básicas. E uma coisa básica é saber se limpar depois de ir ao banheiro. E as crianças nessa faixa etária já têm condições de aprender isso. Claro que uma criança que tem diarreia ou que comeu alguma coisa que não lhe fez bem, vai no banheiro e vai fazer muito cocô e vai precisar de ajuda. E claro que a gente que é profissional, que trabalha com crianças pequenas, estamos aí para ajudá-los. Inclusive nisso, faz parte. Quem não quer ajudar as crianças nesse tipo de tarefa não pode trabalhar com educação infantil. Só que assim, ó, o que eu percebi, pelo menos no turno da manhã, lá na Raio de Luz, na minha turma, no pré-1A, que a gente tem um número de
crianças que precisam ainda de auxílio maior do que a gente costumava ter em outros anos. Normalmente as crianças vêm do nível B já muito mais habilitados, muito mais preparados para esse tipo de tarefa. E eu acredito que o fato de ficar em casa com os pais, ou com avós, ou com irmãos mais velhos, muitas vezes as pessoas, isso é uma coisa natural, né? As pessoas às vezes querem facilitar e agilizar as coisas. Então você ir lá limpar a criança, você vai resolver em 30 segundos, 1 minuto. E você mostrar para a criança como pega o papel, como usa o papel, aonde descarta o papel, como descarta o papel, vai exigir que você fique lá 2, 3, 4 minutos. E muitas vezes a gente não tem essa paciência, mas é importante que a gente vá aos poucos mostrando isso. Isso é construir autonomia. Diferente do que muitas vezes se imagina, autonomia não tem nada a ver com abandonar a criança, deixá-la sozinha se virar. Não, é no sentido de instruí-la, mostrando o procedimento, como faz, conversando sobre aquilo. E depois que ela já começa a ter condições de fazer, você vai supervisionar se ela está fazendo corretamente ou não. Tá legal? Então isso é uma coisa importante que eu peço para todos, né? Os meus alunos, os alunos da sala vizinha, no caso lá da Raio de Luz, que possam ir em casa tirando um pouco do tempo para mostrar para o seu filho, para sua filha como é que se faz. Tá legal? Então esses são os pontos que eu queria trazer para essa semana. Tá legal? Qualquer coisa a gente está à disposição. Pode entrar em contato, né, com a direção da escola ou diretamente comigo. Valeu, um grande abraço.